Bom dia! Hoje, dia 2 de novembro de 2025, dia de finados. O texto bíblico de hoje, vou deixar os salmos para amanhã em diante de novo. Eu venho a Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 31 até o versículo 38 e depois versículo 1 do capítulo 9, onde lemos: Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: O Filho do Homem terá que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Sai da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida eterna. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessas pessoas. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Até aqui a leitura de hoje. Morte e ressurreição. Jesus falando sobre a sua morte e a sua ressurreição. Mas hoje é dia de finados, todos os cemitérios e locais onde estão os nossos entes queridos, durante esta semana toda foram muito visitados pelo povo. Pessoas que vão lá limpar os túmulos, colocar flores novas, orar, agradecer as pessoas que morreram pelo que fizeram por elas na vida. Tudo isso é muito bonito e impactante. No entanto, muitas e muitas vezes, pessoas que estão vivas se sentem como mortas. Abandonadas, deixadas de lado pela família, pelos amigos, pelas pessoas com quem convivia quando estava bem, quando estava no auge de sua saúde, de sua forma física. Vemos tantas pessoas com idade jogadas aí pelo mundo, e eu digo jogadas porque estão jogadas, sozinhas, mas não porque não têm família, mas porque a família deixou de lado, porque dão trabalho, porque incomodam. Muitas e muitas situações onde o ser humano mostra a sua real face. Nos momentos que as pessoas de qualquer idade mais necessitam de uma mão, de alguém que as ajude, de alguém que as abrace, de alguém que as limpe, que lhe dê banho, que faça tudo por ela, a vida fica complicada. Muitas famílias terceirizam esse trabalho, colocando as pessoas num asilo, numa casa para idosos, e lá elas ficam dia após dia, aguardando a visita de um neto, de um filho, de alguém da família. E isso não ocorre. Vi há poucos dias um vídeo na internet que me apareceu, um senhor sentado trabalhando como pedreiro, seus 70 anos, e ele entregou o celular para o colega bem mais novo, amigo dele, lá no trabalho, e pediu para o amigo dar uma olhada porque o telefone dele estava estragado. O amigo pegou o telefone, olhou, testou, fez tudo que era possível para testar, e o telefone estava funcionando bem. Devolveu para o senhor e disse: Não, seu telefone está funcionando bem.
Aí ele disse, por que o senhor disse que ele não funciona? Porque eu tenho 8 filhos e ninguém me liga. Estou falando de mim, falando de você, falando daqueles que muitas vezes não têm tempo para ligar para alguém da sua família, não tem tempo para dar atenção, para dar uma palavra de carinho, tomar um café junto, dar uma volta, sentar e ouvir a mesma história 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, que para você é um saco, mas para aquela pessoa ela não lembra que te contou. E aí você se irrita. E aí eu fico pensando que hoje eu com 57 anos também estou ficando velho. E amanhã depois posso estar repetindo as mesmas histórias. E as pessoas não vão gostar. As pessoas não vão querer estar perto de mim para ouvir essas histórias. Então, quem somos nós, seres humanos? Nós queremos a vida eterna. Nós queremos ressuscitar quando chegar a hora de Cristo retornar. Nós queremos estar à direita do Cordeiro e ir para as mansões celestiais. Nós nos achamos capazes de chegar nesta hora prontos, mas muitas vezes passamos a vida não olhando para um lado ou para o outro para ver as dificuldades das pessoas. E aí vem a coisa mais triste que eu acho. Nunca há tempo para olhar para pessoas. Você nunca consegue ligar, nunca consegue ir até a sua família, o seu familiar, o seu amigo. E aí vem a notícia. O seu amigo, o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu irmão, seu amigo, morreu. Vai ser sepultado. Não vai mais estar ali para incomodar ninguém. E aí vem um fato interessante. Muita gente acaba viajando milhares de quilômetros para ir chorar sobre o caixão, sobre um corpo vazio que a alma já deixou, falar que a ama, que a respeitava, que vai sentir falta, mas quando estava viva, nunca tinha tempo. Dia de finados, dia de refletir. O que é importante para mim e para você aqui nesta terra. Será que damos a devida atenção às pessoas? E não estou falando de pai e mãe só, de vô e vó, de irmão, de filho. Estou falando de pessoas que muitas vezes passam pela nossa vida e nós talvez passamos de oi. E a pessoa faz menção de querer falar conosco e nós dizemos, estou com pressa, eu tenho um compromisso. Depois eu volto. E você nunca mais voltou? Nunca aconteceu contigo? Que comigo já aconteceu. 2 de novembro, dia de finados, dia de pensar como agimos na nossa vida com as outras pessoas. E por que nós esperamos que Deus nos dê a ressurreição para a vida eterna, para a vida verdadeira, se nós não demos amor, não demos atenção, não levamos o evangelho de Cristo para as pessoas. Visitar o cemitério hoje, dia 2, é um ato bonito. Mas visitar uma pessoa viva, ouvir ela, nem que seja 10 vezes, 20 vezes a mesma história, abraçá-la com carinho, não falsidade, com carinho, dizer que a ama e ouvir tudo que ela tem para dizer, pode acalmar muito mais a minha alma e a sua alma. Que Cristo permita que no dia que nós ressuscitarmos e que Ele estiver fazendo a sua escolha, separando os bons e os maus, os que vão para a condenação eterna e os que vão para as mansões celestiais, que nós possamos estar lá, junto com Cristo, nas mansões celestiais. O fim para nós, aqui na terra, é o cemitério. Mas lá não há mais vida e não há mais como ser perdoado ou perdoar. Lá é o fim do corpo humano. Ali termina a jornada e talvez o sofrimento e angústia aqui nesta terra. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós neste dia, e que a verdade e a vida verdadeira oferecida por Cristo, pelo seu Evangelho e pela ação misericordiosa de Deus Pai, alcance o coração de todos nós neste dia. Bom dia.